Irmãos ouvintes da palavra de Deus, que nos fala é o vosso apóstolo Sérgio, da Igreja Universal do Poder de Deus. Dando prosseguimento aí ao trabalho. Hoje é culto de cura e libertação. E Jesus Cristo vai fazer algo diferente hoje na sua e na minha vida. Irmãos, Jesus Cristo vos ama, Jesus Cristo te ama. Ele quer o seu bem-estar, ele zela pela sua saúde espiritual, pela saúde física. Ele vai trazer uma mensagem para o seu elevo espiritual, ele vai elevar a sua autoestima, ele vai melhorar a sua condição física, a sua condição mental, a sua condição de saúde, a sua condição vai te estabilizar. Hoje Deus vai te dar uma mensagem que vai te estabilizar emocionalmente. E a mensagem de hoje é essa, uma mensagem forte, uma mensagem poderosa, uma mensagem que vai te deixar estável. Se encontra aqui, irmãos, no livro de São Marcos, no capítulo 11. Hoje é o trabalho de cura e libertação. Marcos, capítulo 11, versículo 12, diz assim o texto: tem a figueira seca, a purificação do templo. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. No dia anterior, Jesus estava na cidade de Jerusalém. E ali ele fez ali a sua entrada na cidade de Jerusalém. Depois ele seguiu para Betânia. Ele tinha um propósito em Betânia. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele foi até a figueira. Ele teve fome. Jesus Cristo, ele não era um ser de outro planeta. Ele era um ser humano como eu e você. Ele sentia fome, sede, sono, cansaço. Ele se cansava. Ele é um ser humano comum, normal. Não é uma pessoa comum, mas ele é uma pessoa normal como eu e você. Normal, ele vivia dentro das suas faculdades psicológica, mental, né? Em perfeito juízo. Ele tinha conhecimento da sua missão. Então ele veio, foi gerado, ele veio para cá com um propósito, com uma missão específica. Como eu e você também temos a nossa missão, temos às vezes a nossa missão específica. A missão específica de Jesus era morrer na cruz, era ser crucificado, resgatar a alma do homem, resgatar, né, aquilo que foi entregue no passado pelos nossos pais, né, Adão e Eva, foi entregue, resgatar o direito de ter comunhão direta com Deus e adquirir o que? A vida eterna. A vida eterna. Então ele veio aqui completar aquilo que Deus falou, que um dia nasceria da mulher, da semente da mulher, e esmagaria a cabeça do diabo, da serpente. E essa é a missão. A missão de Jesus aqui era esmagar, esmagou, foi na cabeça da serpente, foi ali na cabeça, quando Jesus expirou, ele foi até o inferno, foi lá e ele pisou ali a cabeça, resgatou ali a alma do homem, tirou a alma do homem do inferno, do local onde ele estava, e resgatou aqueles que
tinham aquelas pessoas, aquelas pessoas que participavam do povo de Deus. O povo, então, ele resgatou aqueles que morreram na esperança de um dia conhecer o Senhor. Resgatou. Houve ressurreição na morte do Senhor, né? Houve os mortos foram ressuscitados. Foi a primeira chamada. Diz que os corpos de muitos santos, santos, entraram em Jerusalém e foram até a casa deles. Eu sou Davi, eu sou Abraão, eu sou José, olha, foi pregado para mim. Nós estávamos em prisão, e foi pregado, eles estavam em prisões. Antigamente, a alma ficava em prisão, mas foi pregado o evangelho, eles aceitaram o Senhor como salvador da sua alma, mas foi pregado pelos espíritos em prisão. Foi pregado para eles, estavam ali aprisionados, e Jesus foi lá com as vestes salpicadas de sangue derramado na sua inocente, e pegou e saíram, a primeira ressurreição. E aí então, de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia o quê? Alguma coisa. Ele estava com fome física. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figo. Mas a figueira, as plantas, são seres vivos. São seres vivos. Uma planta não se desloca, mas ela até descobriu que ela produz ruído de vida. São seres vivos. Uma planta, um arbusto, tem vida. Um vegetal tem vida. Se você cortar a raiz dela, diz que morre. Se morre porque tem vida. Não, é bem prático. E a figueira, ela quando tem vida e ouviu a voz do seu Senhor, ela poderia, irmão, ao longe, produzir frutos, figos, o temporão. Não era tempo. Porque às vezes não é tempo da pessoa produzir. Não é tempo da gente pregar o evangelho. Não é tempo de você fazer obra. Não é tempo de você ir no hospital. Não é tempo de você ir na cadeia. Não é tempo. Mas às vezes não está no tempo. Mas Jesus, às vezes Jesus precisa que você faça algo fora do tempo. Quando ele se apresentar, eu tenho que fazer algo fora do tempo. Não está no tempo de pregar o evangelho. Não está no tempo de visitar as viúvas e os órfãos. Não está no tempo de orar. Não está no tempo de jejuar. Mas para Jesus, como ele que está vindo, eu vou fazer. É isso essa é a mensagem que Jesus queria transmitir. Olha, a figueira não era tempo. Não era tempo de você produzir o fruto. Mas por que ela não produz? Ao ver o Senhor, não deu um jeito que você é um ser vivo? Às vezes, é isso. Mas dá-se um jeito. Produz algo fora do tempo. Que às vezes o senhor está precisando daquele fruto. Mas não é tempo de pregar na cadeia, não é tempo de pregar na praça. Vai lá e prega, fora. Está fora do tempo. Eu não estou preparado para pregar. Mas prega assim mesmo. Enche tua boca, abre tua boca que eu encherei. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas.
e não consentia que ninguém levasse algum vaso do templo. Então, ele falou, olha, nunca mais alguém coma fruto de ti. Figueira, figueira ingrata. Isso que às vezes tem gente ingrato. Você é ingrato. Às vezes Deus permitiu, deu vida àquela figueira. Aquela figueira ela estava com muita folha, ela estava robusta, ela estava ali preparada, verde, as flores verdes. Às vezes era uma figueira formosa, era bonita. Você vê aquela coisa bonita, aquela coisa linda, que não produz nada. Às vezes é só bonito, só tem beleza, só tem conversa, só tem papo, só tem bate-papo, só fala. Vai acontecer, eu vou fazer, mas não dá um passo, não dá um primeiro passo para que a coisa aconteça, um passo de fé. Aí fica aquela coisa frondosa, bonita, né? E Deus, às vezes, ele vai procurar alguma coisa para se alimentar, para satisfazer a sua alma. Jesus Cristo, ele tem uma alma. Ele quer olhar para mim, para você, e se satisfazer, se regozijar em nós. E nós estamos, muitas vezes, o homem fica desapercebido, ingrato, figueira má, figueira ruim, coisa ruim. Isso que ele trata, assim que ele trata, não presta para nada. Eu estou procurando fruto em você, há tempos. Que eu venho te dando uma oportunidade. Eu te dei a primeira oportunidade, você não fez nada para mim, você não me alimentou. Eu te dei a segunda oportunidade, também você não me recebeu na tua casa, você não me deu o alimento. Eu te dei a terceira oportunidade, também você desperdiçou. Anda desperdiçando os dons espirituais, anda desperdiçando o teu talento. Você poderia, ali com os dons de cura, com os dons de maravilha, com os dons, os talentos dos que Deus te deu, para você produzir na minha obra. Você não quer produzir, você não quer trabalhar, você não quer fazer nada. Figueira inútil. Nunca mais alguém coma fruto de ti. Marabaxu, essa. E Jesus falando, disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E o discípulo ouvindo isso, e vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo começou a expulsar, irmãos. Ali, os que vendiam e compravam. Então, quer dizer, na realidade, ele não queria produzir. Vendiam e compravam. Vendiam, fazendo das coisas de Deus, do Pai, da casa do Pai, negócio, cambista, usando aí trocavam as coisas, faziam o escambo, que é a troca de mercadoria entre eles, dentro da onde? Da casa de Deus. Dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor é lugar de oração. E ali eles compravam. Tem gente que vende e compra. Vende e compra. Vende e compra. Vende livro. Vende um monte de coisa. Começa a vender as coisas. E põe preço. Né? E vendia. E o Senhor vendo isso, olha, não faz isso na casa do meu pai. Não faz isso na casa do meu pai. E ele falou assim, E vieram a Jerusalém, Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse os vasos, que até os vasos do templo. Aí queriam levar os vasos santos, de ornamento do templo, queriam levar ainda. Raça ruim, coisa ruim, queriam levar ainda as coisas. Rupiando aí a casa de Deus, o altar do Senhor, o templo do Senhor. Tem lugares, irmãos, que a história surupia.
quer esvaziar a casa de Deus, quer esvaziar o irmão, quer esvaziar a irmã, quer esgotar. Ele te usa de tudo, e depois, quando se cansa, né? Não cansa. Quer dizer, ele não se cansa de levar, de tirar. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tira, mais ele é ganancioso. Às vezes, tem gente gananciosa. E quanto mais tira, mais quer. Quanto mais, por isso que ele não dá. Deus não dá. Por quê? Deus não dá por causa disso. Fica pedindo aí as coisas para Deus. Ele sabe a sua origem, ele sabe a tua índole. Como é. É como Judas. E depois que o diabo entrou em Judas, o que Judas fez? Estava procurando ocasião para vender o Senhor. Eles querem nos vender. Essa turma, ele além de pegar tudo do templo, de surrupiar o templo, de roubar o templo, ele quer te vender, ele quer te roubar, ele quer pegar tudo que é teu, ele quer limpar o seu cofre. Ele não tem amor pela obra de Deus. Ele entra no Evangelho para te surrupiar, para te empobrecer. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Eu lhes ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Em todas as nações, casa de oração. Mas vós a tendes feito covil de ladrões. Os escribas e os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então, aí Jesus falou isso para eles, para quem? Falou para os príncipes, os escribas, os príncipes. Porque tem gente que é príncipe. Ele ganha bem. Ele tem o tempo dele é suntuoso, entra dinheiro, muito dinheiro. Aí ele vira o quê? O príncipe. Ouvindo isso, Jesus estava condenando a prática deles, dos escribas, dos fariseus, do príncipe dos sacerdotes. É o sacerdote, é o príncipe dos sacerdotes. É aquele que ele está na boa, ele fica na boa. Ninguém toca nele. Eu estou falando, essa raça de hoje. Ele é príncipe, ele fica no altar, ele fica num quarto, lá em cima. Ele não desce para a multidão. Ele não vem para a multidão. Ele fica lá em cima. As pessoas, o que faz com ele? Endeusa ele. Vira um Deus minúsculo, né? Aí está entrando dinheiro. As pessoas têm necessidade, vão lá, né? Doam. Porque a pessoa tem necessidade. Ele faz uma promessa, fala, se você der X, você vai receber X ao quadrado. Se você der Y, você vai receber Y ao quadrado. E a pessoa está precisando. E vai. Deposita lá no gasofilástico. E vai, deposita. Faz ali o trabalho lá dele, né, a campanha dele lá. E a pessoa vai e faz por necessidade. É por isso que o senhor está falando. E vira o quê? Um comércio. Dentro da onde? Da casa de Deus, que tinha que ser casa de oração. Então, eles procuraram, diz aqui a palavra, eles escribam, príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca do ensinamento de Jesus. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde a raiz. E Pedro, levantando-se,
Disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Aí. A figueira, então, ó, como ela não se predispôs a produzir fruto, você vai secar. Vou te secar. Olha, irmão, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não querer cair na mão de Deus. Cair na mão. É horrível. É horrível. Deus, irmãos, Ele trata com cada um de nós. Mas nós temos que ter cuidado quando nós vamos ver o Senhor se aproximar. Porque se Deus não passar e não encontrar nada de valor em você, e você está morno, às vezes você está morno, ele vai te vomitar. Ele vai, se você não estiver produzindo, parado você não vai ficar. Se você não estiver produzindo frutos, você vai retroceder. Você não fica parado sem produzir algo. Então, algo você vai ter que produzir. Ou bons frutos ou maus frutos. Vai ficar sem produzir, irmão. Ele vai te amaldiçoar, ele vai te queimar. Ele vai queimar você. Você como figueira. Você ou produz bons frutos. Ainda que fosse mal, um fruto ruim, mas tem que produzir fruto. Produz alguma coisa. Tem que produzir. E passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado até a raiz. Até a raiz. E Pedro, lembrando-se, disse-lhes, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. E Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus. Olhei para ele e disse, vocês, o que eu fiz com a figueira, vocês podem fazer também. Mas você tem que ter fé. Porque, em verdade, vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que te disser, lhe será dito, feito. Então, Jesus, se você tiver fé, porque e não duvidar em seu coração, você fará aquilo que foi feito a figueira. E fala para esse monte, um monte. Então, existe um monte. Existem vários montes de problemas, um monte de situações difíceis, situações que te incomodam. Você tem que falar para ele. Tem que falar para o monte. Ordenar. Dá ordem para o monte. Você vai parar. Ele para, irmão. Para. São quase 40 anos que eu sirvo o Senhor. Para. São 40 anos servindo ao Senhor Jesus Cristo. Não, já vi coisas e coisas. E para. O problema para. A situação. Agora, nós tivemos uma grande vitória no irmão nosso aí. Uma grande vitória. Por quê? O monte saiu. O problema que estava ocorrendo foi embora. A vitória é nossa. A vitória do nosso irmão lá foi grande, a nossa vitória. E vai continuar vencendo. Eu venci, irmão, semestre passado. Grande foi a vitória que Deus me deu. Situações. Porque foi vencendo esse monte, mandando o monte sair, mandando a situação sair. Ele tem que obedecer. Porque, em verdade, eu vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, fará aquilo que diz, aquilo que nós estamos falando, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis.
E quando estiver orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus vos perdoe vossas ofensas. A gente tem que perdoar. Vamos perdoar. Perdoar. Quer dizer, não esquecer. Deixa pra lá. Às vezes é grave, porque a pessoa não sabe o que está fazendo. Dá uma chance aí. Porque vai ter uma hora que a gente vai ter que perdoar. Deixa pra lá. Não, essa parte aí deixa pra lá. Não esquecer. Essa parte aqui, vamos resolver. Vamos aí, mediando, vamos garimpando, vamos acertando. Porque é assim que o Pai quer. Mas se não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. E também se você não perdoar, como, o que é perdoar, meu irmão? Deixar para lá. Às vezes, vem a ordem. É esperar a ordem de Deus em oração e deixar para lá. Essa pessoa aqui, o próprio Espírito Santo fala, deixar para lá. Essa aqui, espera mais um pouco. Porque às vezes tem que ter conserto. Você não vai perdoando também de qualquer jeito. Na oração, você fala, olha, aqui ó, a pessoa mudou, a pessoa está diferente. Olha, existe a possibilidade aí de acertar a situação. Ó, vai ser bom para todo mundo. Nós estamos orando, em oração, olha, essa parte aqui, olha, quem que faz essa intervenção é o Espírito Santo. Se você for para a oração, é porque o Espírito Santo te levou para a oração. E na oração, você vai sentir na sua alma que aquela pessoa merece uma chance. Porque o próprio Espírito Santo ele vai te indicar, ó, o pessoal, olha, dá uma chance para ela, perdoa ela. É como o Espírito Santo te indicar. Se você não perdoar, aí a sua ofensa também não será perdoada. Mas sem perdoando a torta direita, jogando perdão para cima. Não é assim que funciona. Porque às vezes a pessoa não está preparada. Você precisa trabalhar dos dois lados. Ó, às vezes seria mudança. Mas tem que pedir perdão. A pessoa tem que pedir perdão. Tem que ser, o perdão tem que ser pedido. Concedido. Não é assim. Torta direita. Existem depois as consequências de alguns atos. Não é porque você não perdoou, é porque atos que as pessoas praticam, às vezes a pessoa comete crime graves. A pessoa tem que pagar pelo crime que ela cometeu. Só, né, rouba, ela tem que restituir o roubado, furtado, pagar por aquele, né? Causou prejuízo na pessoa, aí vai lá e pede, cara, limpa, pede perdão. Causou prejuízo. Dano. Mas não é por causa disso que a pessoa não merece ser perdoada. Mas a pessoa restitui, segundo as suas posses, o prejuízo, o dano moral, dano psicológico. Assim. É assim que Deus faz. Deus dá uma oportunidade, dá. A pessoa merece perdão? Merece, mas tem que haver transformação na alma. É a figueira, irmãos. Assim que funciona. A figueira, se eu for para ela, ó, nunca mais nasce fruto de ti. Nunca mais, não. Palavra pesada. E palavra. Irmãos, é grave. É sério. É muito sério. É muito sério, irmãos. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Vamos para a oração, vamos perdoar. Eu me predisponho a perdoar as ofensas, mas a pessoa tem que saber por quê.
Porque também então, o que ela fez. Sai perdoando, aí ó, perdão, aí, irmão, perdão. Mas jogar perdão foi um pouco. Tem que ser aí, conversado. Aí você vai para oração, na oração você perdoa. Restabelece aí contato, comunhão. E da figueira, tem que ter fé. E nessa reunião de hoje, Deus está aumentando a tua fé. Deus está te preparando, nos preparando para uma grande obra, para um grande avanço. Deus está nos preparando, irmãos. O que Ele tem me mostrado é grande. O que Ele vai fazer é muito forte. Só Ele vai fazer. O que Ele fez ontem foi um grande milagre na vida do irmão aí. Deus confirmou aquilo que já tinha nos revelado, tinha me revelado. O outro irmão foi curado do câncer. O outro irmão estão tendo os problemas resolvidos. Os problemas estão sendo resolvidos. Porque Deus está nivelando, nos colocando no mesmo nível. Eu não sou melhor que ninguém. Você não é melhor que eu. Eu não sou melhor que você. Apesar de ter o título de apóstolo, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos na pessoa de Jesus Cristo. E hoje Deus está nos nivelando, colocando nós no mesmo nível espiritual, no mesmo nível de igualdade, os mesmos direitos. Você tem o mesmo direito que eu de morar no céu. Eu tenho o mesmo direito que você. Você tem o mesmo direito que o seu irmão, que a sua irmã. Nós somos irmãos em Cristo. E vamos morar no mesmo céu. Que Deus te guarde.